Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quando um país enfrenta um nível elevado de desemprego, a medida mais sensata que se pode tomar é diminuir o salário mínimo nacional. Foi isso que a Irlanda fez no início do seu programa. Esta declaração não foi retirada de nenhum comunicado da juventude do CDS ou efetuada por um qualquer candidato a uma pequena conselhia do PSD, mas proferida no Parlamento pelo Primeiro-Ministro. Que no contexto da maior crise social que o país conheceu em democracia, o Primeiro-Ministro venha evocar a sensatez para defender um salário de miséria, diz tudo sobre o fanatismo ideológico que tomou conta deste governo. Fanatismo ideológico e insensatez, eis o estado da governação resumido em duas palavras. Antecipando-se às vozes de quem aqui vai dizer que estamos a descontextualizar a frase do Primeiro-Ministro e poupando o latim dos habituais intérpretes do verdadeiro e único sentido da palavra do Primeiro-Ministro, vale a pena lembrar as primeiras palavras de Pedro Passos Coelho para a oposição. Lá estão os senhores a insistir com o desemprego. Insistir com o desemprego? Senhoras e senhores deputados, como se fosse um assunto de menor que não é digno da atenção do Primeiro-Ministro. Mais de 1 milhão de pessoas sem emprego e sem qualquer subsídio, e o Primeiro-Ministro fica enfadado quando a oposição pede contas por este descalabro social. Não há melhor exemplo do fanatismo ideológico e insensatez que tomou decididamente conta do governo. Não. A defesa de um salário mínimo de miséria não foi um deslize do Primeiro-Ministro. Não. A defesa que a descida do rendimento do trabalho é um fator de crescimento económico e do emprego não é um facto de deslize. Tem sido esse o único caminho seguido pelo Governo desde que tomou posse. Descer os custos do trabalho, diminuir o rendimento disponível das famílias. Tem sido esta, de resto, a única variável seguida pelo plano de ajustamento que está a destruir a economia do país, desregular as relações laborais, esfrangalhar os custos do trabalho, como se os salários dos portugueses fossem um empecilho ao crescimento económico. Senhoras deputadas, senhores deputados, em 2007, a juventude do CDS defendeu mesmo, em comunicado, a abolição do salário mínimo. Algumas das pessoas que assinaram esse documento sentam-se agora nas bancadas que apoiam o Governo e outras em secretarias de Estado. O que o Primeiro-Ministro aqui fez ontem foi dar voz ao liberalismo radical que encontra eco nas fileiras da direita portuguesa. Mais uma vez, a defesa de um salário mínimo de miséria e a defesa de que é preciso descer ainda mais os salários em Portugal não foi um deslize. É a visão radical de uma direita que vê a descida salarial e a transferência dos rendimentos do trabalho para o capital como o único fator de ajustamento da economia nacional. A fixação de um salário mínimo atrasa a economia, diziam então os jovens do CDS. Este preço mínimo tem dois efeitos muito claros no mercado do trabalho. Impedir de trabalhar quem estiver disponível para trabalhar por valor inferior a esse preço. Parece difícil explicar ao Primeiro-Ministro e ao CDS, mas o salário mínimo tem um valor ético. Garantir que ninguém que trabalhe tem os mínimos, garantir que ninguém que trabalhe não tem os mínimos garantidos para subsistir. Infelizmente, o valor no nosso país é tão baixo que nem esse mínimo garante. Mas nem assim o fanatismo ideológico da direita fica sossegado. Se julgam que estou a carregar nas tintas,
vou continuar a ler a posição dos jovens deputados do CDS. Não nos assusta o tradicional receio, argumento de que sem o salário mínimo as empresas irão pagar ainda menos, salários a 200 euros, ou quem sabe ainda mais baixos. Eis o admirável mundo novo, ou Portugal pós-Troika, defendida então pela direita nacional. Acreditamos na liberdade contratual entre empresas e funcionários, sem que o Estado imponha um salário. Chega a ser enternecedor ver os disparates em que o CDS e o Primeiro-Ministro acreditam. Ou não lhes falte em fé, o que lhes falta em bom senso e conhecimento do país. Senhoras deputadas, senhores deputados, sensatez não é diminuir os salários, mas aumentar o salário mínimo. Se o Governo fica notoriamente enfadado com os avisos da oposição, que ouça então todos à sua volta. Ouça os patrões do comércio à indústria que defendem a atualização do salário mínimo. Ouçam o Presidente da República, que disse há menos de 2 semanas o seguinte: não pensem que é pelos baixos salários que se garante a competitividade da economia. Sem salário não há consumo, sem consumo não há negócio, sem negócio não há empresas, sem empresas não há emprego. Parece simples, mas ninguém convence quem não quer ser convencido. O salário mínimo é um valor de referência. A diminuição abrupta dos rendimentos das famílias tem sido a única política seguida pelo Governo. Tem destruído não apenas as condições de vida das pessoas, mas gerando um mar de desempregados. Ninguém que trabalhe deve viver na pobreza. O trabalho deve garantir a dignidade mínima. Subir o salário mínimo não é só um imperativo ético, é a própria condição da subsistência da economia. Assim o Governo ouça o país. Para nós é uma questão de tempo.